Olá, meus amigos. Voltando, então, estamos tratando aqui dos atos administrativos. Legal. Já conceituamos os atos administrativos. Aliás, antes aqui dos atributos, peço desculpas, coloquem assim, observação. Fala assim, poxa, professor, esse me quebra. Peço desculpas, tá, gente? Mas antes aqui dos atributos, coloque assim uma observação que é importante. Então, antes ali dos atributos, OBS. OBS. Não confundam atos administrativos com fatos administrativos. Não confundam os atos com os fatos. Galera, qual que é a semelhança de um ato e de um fato administrativo? Ambos produzem efeitos na administração pública. Tanto o ato quanto o fato, vamos lá, eles produzem o quê? Efeitos na administração pública. Efeitos. Eles mudam alguma coisa. Ok. Qual que é a diferença? O ato administrativo, conforme já exposto, ele representa o quê? Uma manifestação de vontade da administração pública. Então, o ato administrativo é vontade da administração pública. Manifestação de vontade da administração ou de quem o represente. Legal. Agora, cuidado, galera. Os fatos administrativos não. São eventos naturais que, embora naturais, eles também produzirão efeitos na administração pública. Vou colocar aqui, gente, ó, eventos naturais. Eventos naturais. Ok? Legal. Vamos lá, exemplos clássicos. Servidor público morre. A morte, é um evento natural ou é uma atuação volitiva da administração pública? Quais são as duas certezas na vida? A primeira certeza é que iremos um dia, partir desse planeta, a morte. E a segunda é que pagaremos impostos. Gente, a morte é um evento natural. Se o servidor público morre, isso tem efeitos na administração pública ou não? Lógico que tem. Cargo público vago, ok? Talvez gere para um dependente uma pensão. Então são vários efeitos. Quando o servidor público falece, é um fato ou é um ato administrativo? Evento natural que produz efeitos na administração pública. Cargo público vago, dependentes pensão, é um fato administrativo. Agora, por exemplo, quando o servidor público é demitido, qual que é o efeito? Cargo público vago. Só que é vontade da administração. Então a demissão do servidor é um ato administrativo. Boa. E a morte de um servidor é um fato administrativo. Semelhança. Efeitos na administração pública. Diferenças. Fato ADM é natural e o ato ADM é atuação volitiva da administração pública. Beleza? Legal? Show de bola. Agora sim, atributos de um ato administrativo. Vamos lá, gente. Atributos de um ato administrativo. Vou colocar mais aqui em cima, Gente, o que são atributos de um ato administrativo? São características que irão diferenciá-los de atos jurídicos praticados por particulares. Atributos são características que irão diferenciá-los de atos jurídicos praticados por particulares. Gente, aqui eu tenho um problema, por quê? Aqui, o ego humano, ele se sobressai. Se você pega as doutrinas e você compara as doutrinas, os livros, cada um fala uma coisa. Alguns falam que são 5 atributos, outros falam que são 3, que são 2, que são 4, enfim. Qual que é a proposta aqui? É explicar isso aqui de acordo com o entendimento das bancas e não da doutrina. Então, talvez no futuro você lá, com o seu manual de direito ADM, você veja lá algo diferente disso. Ok. Eu prefiro, de repente, pecar pelo excesso do que pela falta. Vamos lá, então. Nós iremos aqui adotar a doutrina, aliás, o entendimento que sustenta que são 5 atributos, tá? 5 atributos. E vamos aproveitar o gancho aqui, Vamos colocar já um macete. Olha o macetezinho, gente, O macete é a expressão tiepa. Eu não falei tieta, eu falei a tiepa. Tieta é a Beth Faria, né, gente, no auge, lá em Mangue Seco, lembram? Na década de 80? Alguém lembrou aqui da Tieta? Mas enfim, vamos lá, gente. T do quê? Qual que é o primeiro atributo de um ato administrativo? Primeiro atributo. E detalhe, hein? Previsão doutrinária. Nem todos os atos têm todos eles. Ok? Só uma dica. Sempre que eu colocar ao lado aqui do atributo este sinal, isso vai significar o quê? Que todo ato possuirá o atributo. Sempre, sem exceção. E sempre que eu colocar um X, significará que o ato, em regra, irá possuí-lo, nem sempre. Setinha aqui sempre, xizinho nem sempre, mas em regra pelo menos. Primeiro atributo, tipicidade. Vamos colocar aqui, gente. O primeiro atributo, tipicidade é o primeiro atributo de um ato administrativo. Vou colocar para cá, tipicidade.
Gente, vocês que serão, a maioria que serão futuros policiais, vocês, lógico, estão estudando com muito afinco o direito penal. O que é a conduta atípica no âmbito penal? É aquele dado de realidade previsto na lei penal, e se você praticar aquele dado de realidade, você pratica um crime. Então, por exemplo, matar alguém é a conduta atípica ou não? É um dado de realidade previsto na lei penal, que se você praticá-lo, né, aquela conduta, você pratica o crime. Resumo da ópera. O ato ADM tem que estar previsto em lei. Tem que ser um ato típico. A administração pública só pode praticar um ato típico desde que haja previsão legal. Da mesma forma que a lei encontra respaldo na Constituição, o ato encontra respaldo o quê? Na lei. Então a lei, ela encontra o quê? O seu fundamento de validade na Constituição, que é uma norma superior. E o ato ADM encontra o quê? O seu fundamento de validade na lei, que é uma norma o quê? Superior. Resumo da ópera. A administração pública só pode praticar o ato desde que ele figure numa figura típica na lei. Tem que estar previsto em lei. Olha o sinalzinho. Todo ato ele tem que ser típico, previsto em lei. Por exemplo, ó, na esfera federal, tá? Suspensão de um servidor por 2 anos. A lei prevê, a lei 8.112, no artigo 130, que o prazo máximo da suspensão de servidor federal são 90 dias. Se o Departamento de Polícia Rodoviária Federal pretende suspendê-lo por 2 anos, é um ato típico ou atípico? A lei fala que no máximo são 90 dias, ok? Se a administração pública o suspende por 2 anos, é um ato o quê? Atípico, não há previsão legal. Mesmo esquema. O que é um cargo em comissão mesmo? Cargo em comissão? Livre nomeação e livre exoneração. Nomear um bebezinho, gente, para um cargo em comissão. Assessor Kids. É um ato típico ou atípico? Atípico porque qual que é a idade mínima? 18 anos. Então a administração pública só pode praticar o ato desde que haja previsão legal. Princípio da legalidade. Legal. E do que, galera? Imperatividade. Imperatividade. Em algumas situações, de aproveitar o gancho aqui, ó, o xizinho. Talvez você veja em prova a seguinte expressão: poder extroverso do Estado. Assim, o que é isso? Vamos lá. O que é o poder extroverso do Estado, gente? Que dá base aqui a esse atributo, imperatividade. Poder extroverso do Estado é o poder que o Estado tem de impor a você particular obrigações. É o poder que o Estado tem de impor ao particular obrigações em prol do interesse público. Resumo da ópera, gente, é o poder que o Estado tem de se intrometer em sua vida, constituindo-o em obrigações, impondo obrigações. E é justamente aqui que se insere a imperatividade, por quê? Através da imperatividade, o que a administração pública faz? Ela impõe imperatividade, impõe condutas aos particulares. Ela impõe condutas comissivas ou omissivas. Imperatividade impõe condutas aos particulares. Condutas comissivas ou omissivas. Pergunta: quando a administração pública ela proíbe que você pratique aquela conduta, não construa além de 3 andares. Conduta omissiva ou comissiva? Omissiva. Abstenha-se, não faça. Agora, quando a administração pública determina que você faça alguma coisa, por exemplo, ó, beneficiário do Bolsa Família, se recadastre até o dia 30, faça conduta comissiva. Então, de novo, esse ato imporá condutas, aliás, esse atributo imporá condutas comissivas, faça alguma coisa, né, comissivas, ou condutas omissivas, abstenha-se. Mas, professor, e o X? Realmente, tem alguns atos aqui que não são imperativos. Lhes darei um exemplo. O que é um ato negocial? Que já iremos estudá-los. Gente, ato negocial é uma modalidade de ato administrativo que, através dele, a administração pública atende solicitações privadas, pedidos. Por exemplo, eu fiz um requerimento, sou advogado, eu tenho sofrido ameaças de morte, né, de alguns clientes, né, ex-clientes meus, que não gostaram da minha atuação profissional. Poxa, eu tenho que me defender, eu e minha família. E eu fundamento, faço um pedido à Polícia Federal, um requerimento para que eu porte uma arma de fogo. E o Departamento de Polícia Federal, ele, enfim, acata os meus argumentos e expede um alvará de autorização para que eu porte uma arma de fogo. Ok, pergunta, gente, esse alvará de autorização para que eu porte uma pistola .40, nem sei se pode, mas enfim, uma arma de fogo, é um ato administrativo? O Departamento de Polícia Federal impôs alguma coisa ou atendeu um pedido meu? Eu pedi, ele atendeu, né? Ele atendeu um pedido, é um ato negocial, não tem imperatividade, por quê? Ele atendeu um pedido meu. Outro exemplo, eu solicito para o Detran
um alvará de licença para que eu conduza o meu veículo, a minha CNH. O Detran, opa, tá na mão aqui, foi aprovado em tudo e tal, tá na mão. É mais um exemplo de ato negocial onde não há imperatividade. Então, geralmente, alvarás de licença, alvará de autorização, de permissão, são atos onde não há imperatividade, porque a administração pública atenderá solicitações privadas. Ok? Legal. Até aqui, ok, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos lá, então. E do que? Imperatividade e de exigibilidade. Galera, este atributo aqui da exigibilidade, qual que é a função dele? Complementar a imperatividade. Exigibilidade. Ah, só um toque, ó. Alguns também chamam de coercibilidade. Coercibilidade ou exigibilidade. De coerção, né? Coercibilidade. A função dele, gente, é o quê? Complementar a imperatividade. Por quê? A imperatividade impõe a conduta. Faça comissiva, não faça omissiva. Legal. Só que se a administração pública só impusesse algo e não estabelecesse uma punição para quem não cumprisse, eu acho que poucas pessoas iriam cumprir aquilo. É aqui que surge a exigibilidade. Complementa a imperatividade exigindo que você cumpra a conduta sob pena de sanção. A exigibilidade exige que você cumpra a conduta sob pena de sanção. Por exemplo, beneficiário do Bolsa Família, se recadastre até o dia 30. Imperatividade, né, uma imposição, conduta comissiva. Legal. Se não se recadastrar, benefício cassado. É a exigibilidade. Ei, munícipe, aqui no Rio Tavares, não construa a lei de 3 andares. Imperatividade, conduta omissiva. Se construir, obra embargada. Exigibilidade. Ok? E aproveitando o gancho. Já que a exigibilidade dependerá da imperatividade, por quê? Nós temos que impor a conduta para depois exigi-la. E já que nem sempre há imperatividade, nem sempre haverá a exigibilidade. Então, até agora, qual que é o atributo que você encontra sempre em todo ato ADM? Até agora, pelo menos. Tipicidade. Exigibilidade ou... Qual que é o sinônimo? Alguém lembra? Coercibilidade, tá, gente? Exigibilidade ou coercibilidade. Vamos que vamos. Pelo quê? Presunção de legitimidade. Vamos colocar aqui, ó. É a famosa fé pública. É a famosa fé pública. Presunção de legitimidade. E eu vou até já colocar aqui o sinalzinho, gente, ó. Quer dizer que todo ato presumir-se-á legítimo. Já ouviram aquela expressão, atuação de um servidor público tem fé pública? É basicamente isso, ó. Até que se prove o contrário, o ato que você, agente público, pratica, um ato administrativo, presume-se o quê? Legítimo. Então você é um PRF, autuação de motorista infrator. Até que se prove o contrário, o fato que você narrou é verdadeiro, realmente a infração foi praticada, e até que se prove o contrário, o auto de infração é legal. Então até que se prove o contrário, o fato narrado por você, agente público, é verdadeiro, fatos verídicos. E até que se prove o contrário, o ato ele é o quê? Legal. Presunção de legitimidade à fé pública. Mas pergunta, eu que fui multado por você, PRF, eu posso tentar provar que você mentiu, se enganou, que de repente é uma multa ilegal? Eu tenho condições de recorrer daquilo? Tem ou não? Eu tenho condições de tentar provar que você mentiu, que é um ato ilegal. Já que cabe prova em contrário, já que ela pode ser desconstituída, essa presunção, ela é absoluta ou relativa? Relativa porque caberá prova em contrário, gente. Coloquem aí, ó. Essa presunção de legitimidade é relativa. Por quê? Caberá prova em contrário. Principalmente o CESP, ele adora trazer isso em latim. Presunção relativa, caberá prova em contrário, em latim, iuris tantum. Vamos colocar aqui, gente, ó. Presunção relativa é presunção iuris tantum. O que é uma presunção iuris tantum? É uma presunção relativa que pode ser o quê? Desconstituída. Qual que é o contrário, o antônimo de presunção relativa? Presunção o quê? Absoluta. Gente, presunção absoluta não é o caso aqui não, tá? Mas eu explico porque as bancas também podem, como já fizeram, tentar confundi-los. Em latim, o que é a presunção absoluta? Em latim, iuris et de iure. Gente, o latim eu também gosto, tanto quanto vocês, tá? Não gosto nada. Mas algumas expressões, elas vêm em latim, infelizmente. Iuris et de iure.
Gente, presunção absoluta, que não é o caso aqui, também eu explico, são aquelas quase verdades, aquelas presunções que por mais que você não saiba se é verdade ou não, será verdade por quê? O direito, ele não admitirá a prova em contrário. É uma quase verdade, uma presunção, que sendo verdade ou não, a lei fala, é verdade, não caberá a prova em contrário. O exemplo clássico disso, gente. O que é a imputabilidade penal? Imputabilidade, um dos elementos da culpabilidade, enfim. Imputabilidade é a possibilidade que nós, maiores de idade e capazes, temos do quê? De responder pelos nossos atos na esfera penal. Nós somos imputáveis, ok? O menor de idade é o quê? Inimputável, ele não responderá pelos seus atos na esfera penal, ok? Por quê? Lá em 88, o constituinte originário, o que ele presumiu? Poxa, aquele que não tem 18 anos completos, ele não tem a maturidade adequada para que ele responda pelos seus atos na esfera penal. Tanto que o menor de idade é o quê? Inimputável. Ele pratica crime, o menor? Não pratica ato infracional, né? Aí ele se aplica a pena para puni-lo? Não. É aquela medida de segurança para protegê-lo. Ao menor de idade, aplica-se o Código Penal, a lei penal? Não aplica-se a legislação especial, que é o ECA, né? O tal do ECA. Ok. Por quê? Porque presume-se que ele não tem a maturidade adequada para responder pelos seus atos. Exemplo assim, bem lúdico. Foi assaltado por um menor de idade, sexta-feira, 11h30 da noite. O cara tinha 17 anos. Ele completaria 18 no sábado, 00h01. Eu falo, poxa, sacanagem. 11h30 da noite, inimputável. 00h01, imputável? Não, calma lá. 11h30 da noite, ECA. 00h01, Código Penal? Não. Vou contratar um bom advogado, irei constituir um bom perito, e vou provar em juízo que esse menor de idade, 3 metros, né, 3 metros, o cara tinha plena ciência do que fazia para que a ele se aplique a lei penal e não o ECA. Essa minha aventura jurídica prosperará ou não? Não, porque, gente, quando a Constituição presume que o cara é imaturo, sendo ou não, ele será. Sim, porque não caberá prova em contrário. Ok? Então, o ato ADM sempre presumir-se-á legítimo e será sem a presunção o quê? Relativa e nunca absoluta. Só que caiu, depois tem uma questão que eu preparei para vocês nos estudos, caiu na última prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá, gente? Qual que é o cargo? Inspetor da Polícia Civil, né? Acho que no Rio é inspetor, né? Isso varia de estado para estado. Aqui é agente da Polícia Civil, São Paulo é investigador, é isso, né? E no Rio é inspetor da Polícia Civil, tá? Caiu, afirmava que os atos, eles teriam uma presunção absoluta de legitimidade. Errado, porque é o quê? Relativa. Ok? O inspetor do Rio. Mas enfim, vem comigo. E para fechar a conta aqui, olha que interessante, eu gosto muito de história, né, gente? Eu gosto muito de história. Eu fui pesquisar de onde surgiu a figura do delegado de polícia. Olha que interessante, surgiu logo no Brasil colônia, onde a coroa portuguesa delegava alguns particulares como se fosse a segurança do quarteirão. Então, ó, você aqui vai ficar responsável pela segurança aqui desses 2 quarteirões. Então, é meio que uma delegação de função, daí surgiu aí com o praxe do delegado de polícia, né? Interessante. Mas, enfim, a de auto-executoriedade. Vamos lá, gente, ó. Auto-executoriedade. Gente, qual que é o último atributo de um ato administrativo? Auto-executoriedade. Gente, auto-executoriedade quer dizer o quê? Ó, o xizinho, hein? Ó o xizinho. Nem todo ato será auto-executável. O que é um ato administrativo? Vou preparar uma questãozinha pra gente aqui, ó. O que é um ato administrativo auto-executável? É aquele que a própria administração pública vai o quê? Vai executá-lo. Em regra, a administração pública não precisa de autorização do Poder Judiciário. Ela mesma executa. Por exemplo, para que a administração pública apreenda mercadorias contrabandeadas, ela precisa ou não de uma autorização do Poder Judiciário? Não precisa. Ela mesma executa aquilo. Para que a administração pública, por exemplo, demita um servidor faltoso, ela mesma executa. Então, em regra, os atos são o quê? Auto-executáveis pela própria administração pública. Sempre. Não, né? Em regra. Exemplo clássico de um ato que não é auto-executável pela administração pública. Cobrança litigiosa de multa. Município autua você comerciante. Você fala assim, eu não vou pagar isso aqui, não pago, não concordo, não pago. Como que o município cobra aquela multa, gente? Tem que propor uma ação judicial, que é uma ação de execução fiscal. Regra ou exceção? Então, cuidado.
Em regra, é a própria administração pública que executará seus próprios atos. Ok, sem amparo do Poder Judiciário. Só que quando a administração pública autua o particular e ele não paga espontaneamente, é uma cobrança contenciosa, litigiosa. Como que a administração cobra aquilo? Tem que propor uma ação judicial, que é uma ação de execução fiscal. Isso é regra ou exceção? Exceção porque, em regra, os atos são o que? Auto-executáveis, nem sempre. Outro exemplo clássico. O que é desapropriação? É uma das formas de aquisição de propriedade pelo Estado. Desapropriação tem duas fases. Qual que é a primeira fase? Uma fase declaratória, onde o município declara que a sua propriedade é de interesse público. Um local perfeito aqui para que tenhamos uma creche. Você concordando ou não, o município declara, por exemplo, que a sua propriedade é de interesse público. A segunda fase é um pouco mais complicadinha. É a fase o quê? Executória. Onde, por exemplo, o município, ele incorpora o bem ao patrimônio público. Se você concordar com tudo, o município, ele mesmo desapropria, executa. Se você não concordar com alguma coisa, o município, por exemplo, para que ele execute, tem que propor uma ação judicial. Então, desapropriação segunda fase executória, se for o quê? Litigiosa, também demandará uma autorização do Poder Judiciário. Por que algumas obras públicas têm uma hora que meio que dá emperrada, gente? Porque na desapropriação segunda fase, há litígio, ou a administração pública ela tenta um acordo lá com os proprietários, ou tem que propor uma ação judicial e buscar um mandado expropriatório. Pois não, colega? Então, colega, aqui tem uma confusão grande, tá? Alguns falam que a auto-executoriedade é subdividida em exigibilidade e executoriedade. Aquilo que eu falei, isso aqui é um entendimento doutrinário. Eu prefiro trazer um entendimento majoritário, mas sem ser o absoluto. Concordo contigo. Alguns colocam, dentro aqui da auto-exec, eles desdobram em executoriedade e exigibilidade. Eu acho que é um entendimento que não é errado, mas é um pouco sofisticado. Eu prefiro seguir aqui o basicão, enfim, o entendimento. Não, batata. Eu já vi várias questões em que eles colocam lá, são atributos do ato, para por aqui. São atributos do ato, para aqui nos 3. Agora, uma questão que não menciona a doutrina e coloca uma expressão taxativa tem que ser anulada. Então, por exemplo, são apenas os seguintes atributos do ato administrativo. Sem especificar de acordo com quem, não tem resposta, porque nós temos aqui vários entendimentos, ok? Então tem que ficar muito ligado. Mas qual que é a sugestão, sem querer ser aqui o dono da verdade? Seguir esse caminho aqui, não que seja o absoluto, tá? Tudo bem, gente? Então é isso aí. Então só para fechar a conta, quais são os atributos que todo ato tem sempre? Hein, gente? Cara, meu telefone ele foi infectado por aqueles malware que fala, né? Aqui é o Mercado Livre. Puta que pariu. Vamos lá, gente, ó. Qual que são os atributos que todo ato tem sempre? Sempre, sem exceção. Presunção e tipicidade. Os demais nem sempre em regra. Deixa eu pegar uma questãozinha aqui, gente, e vamos prosseguir então. Vamos lá. Antes da questão. Vamos colocar aqui. Coloque assim, ponto de número 3. Coloque assim, gente, ó. Coloquem assim. Elementos de um ato administrativo. Quais são os elementos de um ato administrativo? Terça de manhã está aqui, gente. Ó, elementos de um ato administrativo. Tem muita gente que confunde elemento com atributo e que confundam bastante, né? Nossos concorrentes. Só que nós não. Os atributos são características dos atos que irão diferenciá-los do quê? De atos praticados por particulares. Legal. Nem todos os atos têm todos previsão doutrinária. Não repito mais. Agora, os elementos não, gente. Os elementos, pensem assim, ó, o ato como esqueletão. Os elementos formam o ato, é a espinha dorsal daquele ato administrativo. Todos os atos têm todos eles. Então venham comigo, ó. Ponto de número 3. Elementos. Legal. Expressões sinônimas, tem várias. Por exemplo, requisitos. É a mesma coisa, tá, gente? Ou de repente, talvez você veja em prova assim, ó, componentes, é a mesma coisa. Ou de repente você veja em prova assim, ó, requisitos, componentes, pressupostos, é a mesma coisa. Eu insisto, gente, é a espinha dorsal do ato, é o esqueletão do ato, todos os atos têm todos, e a previsão é legal, previsão legal. Por exemplo. Artigo 2º dessa lei aqui, ó, da Lei 4717 de 65.
Que lei que é essa aqui, gente? Ó, é a lei que rege a ação popular. Para os íntimos, ação pop. O artigo 2º aqui da lei da ação popular, ele vai tratar dos elementos de um ato administrativo. Muito bem. E temos aqui também, ó, a lei 9784 de 99. Que lei que é essa, gente? É a lei que rege o processo administrativo federal, é a lei do PAF. Lei do PAF. Lei que rege o processo ADM federal. Tudo que eu falo a partir de agora é dessa lei aqui, ó, da lei do PAF. Lei que rege o processo ADM federal. Gente, lei importantíssima, tá? Importantíssima. Ela dá base a que temas do direito administrativo? Ao processo administrativo, dá base ao tema atos administrativos, dá base ao tema controle da administração pública, dá base ao tema princípios da administração pública. Para quem for prestar um concurso federal, a gente vale a pena pegar aquele sabadão chuvoso, né? Algumas guloseimas, um puff, né? Desligar telefone, desligar tudo e focar aqui nessa lei, que é o tipo de lei que vale a pena ter um resumão do seu jeitão, né? Lá com o seu marshmallow, né? Marshmallow. Muito bem. Olha a questão de prova aqui antes de continuarmos. Lararara. São atributos, FEPESE, colega, ó, e não tem expressão taxativa, tá? São atributos de um ato administrativo, FEPESE. Qual que é a prova? JUSESC, né? Junta Comercial aqui de SC, cargo advogado. São atributos do ato administrativo. Motivação, objeto lícito, finalidade, imperatividade e competência. Motivação é elemento. Objeto, elemento. Finalidade, elemento. Imperatividade, atributo, só que competência, elemento, já está errado. D, imperatividade começou... Aliás, B, imperatividade começou bem ou não? Começou bem ou não? Começou bem. Presunção de legitimidade começou... Tá bem também ou não? Tá legal. E autoexecutoriedade? São 3 atributos? São. São os únicos? Não. Tem mais? Tem. Vamos na busca de uma mais completa, se não tiver essa mesma. Competência, começou mal por quê? Requisito, tá errado já. Finalidade, começou mal porque o quê? Requisito. Então aqui eu tenho um exemplo de uma questão que deu exemplo aqui de 3 atributos, se esgotá-los, questão correta. Gente, nem sempre a questão vai ser completinha. Em algumas situações vai ter que ter coragem de se posicionar e falar, não, beleza, é uma questão incompleta, embora correta, que é o caso aqui, tá? Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Lararará. Tudo FEPESE, ó, FEPESE. Ah, essa aqui é interessante, ó. Olha que questão bem bolada, da Celesc. A autoexecutoriedade afasta a apreciação judicial do ato administrativo. A autoexecutoriedade afasta a apreciação judicial do ato administrativo. Errado por um detalhe, gente. A autoexecutoriedade, o que ela admite? Que a própria administração pública execute o ato, sem autorização do Poder Judiciário. Só que mesmo assim, eu posso recorrer daquilo perante o Poder Judiciário? Posso, gente. A autoexecutoriedade, ela autoriza que a administração pública o execute sem amparo do Poder Judiciário. Só que nada impede que eu recorra daquilo perante o Poder o quê? Judiciário. Exemplo, a aplicação de uma multa pela PRF é autoexeque ou não? Você, PRF, quando você autua o motorista infrator, tem que ter autorização do Poder Judiciário? Não precisa. É auto-executável. Eu posso recorrer daquela multa perante o Poder Judiciário? Posso. A auto-executoriedade, ela autoriza o quê? Que a própria administração execute o ato, só que ainda eu posso recorrer daquilo perante o Poder Judiciário. Ela não afasta a apreciação judicial do ato administrativo. A última questão, tá? Eu prometo. Lararará. Aqui, ó. Mais uma questãozinha. Aqui, ó. Os atos administrativos, eles são presumidamente verdadeiros e conformes ao direito. E podemos afirmar que essa presunção é absoluta? Não, presunção o quê? Relativa caberá prova em contrário. Gente, essa aqui é a toada em relação a essas questões, tá? Em relação a esse tema. Mas, enfim, elementos, previsão legal, todos os atos têm todos, ok? E, por exemplo, aqui, ó, lei do PAF, né? É o que interessa agora. Vamos começar aqui? Qual que é o primeiro elemento de um ato administrativo? 3.1. Aliás, aqui façamos o seguinte, ó. Vamos seguir o esqueminha ali que eu fiz. Vamos colocar aqui o macete. E... Nossa, caprichei aqui, hein? Ó o macete, gente. MC off.
Fala em MC, o MC Catra morreu, né, gente? O MC Catra. E o brasileiro é complicado, não respeita nem o luto, né? Já estão fazendo piadinha, meme, né? Colocaram lá um monte de gente brigando pela herança do MC Catra, né? Que ele tinha 32 filhos, né? Enfim, sacanagem. Mas vamos lá, gente. M do quê? Sacanagem. Motivo. O que é o motivo? O MC Catra não sabia, o cara é bacharel em Direito. Ele era. Sabiam disso ou não? Que interessante, né? Você julga, o cara é funkeiro, não sei o quê, o cara é bacharel em Direito. Ó, que legal. Motivo. M de motivo. Gente, nada contra a música funk, tá? Pelo amor de Deus. Motivo. O que é o motivo? Gente, o motivo é um elemento do ato administrativo. É o porquê do ato. Por quê? Vou colocar aqui, é o porquê. Esse porquê tem um acentinho, né? Circunflexo, né? O porquê. É o porquê substantivo. É isso mesmo ou não, gente? Tá certo isso ou não? O porquê? Eu acho que é, né? Mas enfim. Motivo é o porquê do ato. O administração, por que você demitiu aquela servidora? Porque ela faltou ao serviço público por 31 dias consecutivos e não justificados. Infração, abandono de cargo, será demitida. É o porquê daquele ato. Não confundam motivo com motivação. Por quê? Porque a motivação é quando você põe para fora. Como assim põe para fora? A motivação é quando você externaliza os motivos. Não confundam motivo com motivação, gente. O que é a motivação? É narrar por escrito os fundamentos de fato e de direito que embasaram a prática do ato. O que é funde de fundamentos, tá? O que é a motivação? É quando você, PRF, quando autua lá o motorista infrator, você narra os fundamentos de fato. Fundamentos de fato. Como assim fundamentos de fato? Gente, o fato, a infração praticada. E os fundamentos de direito. O artigo de lei que autorizou, por exemplo, a aplicação da multa. Gente, lógico, né? Até para agilizar a administração pública, essa motivação ela pode ser no formulário padrão. Na PRF, por exemplo, sei lá, tem um talãozinho padrão que você... O artigo de lei que foi afrontado e você faz um resuminho da infração. Eu acho que hoje, até encontrei um ex-aluno, olha que interessante essa história, gente. Aqui do Essencial. Enfim, esse colega ele já era da Polícia Civil e ele era piloto de helicóptero. Já tinha lá os seus quase 50 anos, tá? Enfim, idade ok. Por que eu falo de idade? Porque tem muita gente que fala assim, eu tô velho para estar na polícia. A gente para com isso, nada a ver. Ele já com seus 50, tá não sei o quê, piloto aqui da Civil de helicóptero. O sonho dele, entrar pra PRF e pilotar helicóptero. Falei, pô, legal, né? Estudou, passou na PRF no último concurso, passou. Lotação, Floripa não, né? Acre, foi pra lá pro Acre. Daí abriu um concurso interno pra PRF, pra pilotar helicóptero. Gente, ele já era piloto com 1 bilhão de cursos, passou em primeiro lugar, piloto PRF helicóptero e conseguiu uma remoção pra cá. Olha que legal. Ou seja, tudo é possível. Onde eu queria chegar, que eu encontrei com ele aqui no pé do mercado público, na lojinha de produtos naturais, comprando o quê? Chia, né? Ele falou, professor, que bom te encontrar, tal. A gente começou a conversar, ele pegou o telefone dele, hoje na PRF tem um aplicativo, né? Um app que eles têm, que você digita lá a placa do carro, que você vê toda a situação do carro, bem interessante, falei, bem bacana. Eu acho que num futuro, já que não é assim, eu acho que as autuações também serão todas, né, online. Mas enfim, motivação, narrar o fundamento de fato e fundamento de direito que autorizou a aplicação do ato. Aliás, a aplicação da multa, por exemplo. Pergunta é a seguinte, motivo todo ato tem. Ok, todo ato vai ter um porquê. Agora, a motivação será sempre necessária? Será que sempre você, gestor público, deverá motivar um ato administrativo? Nem sempre. Por quê? Tem algumas exceções que você não tem que motivar. Vou dar um exemplo aqui, gente, sem esgotar, tá? Então temos exceções. Vou dar um exemplo sem aqui esgotar aqui as possibilidades, tá? Exemplo, gente. Atos de mero expediente. Atos de mero expediente. E o que é um ato de mero expediente? É aquele ato que dá andamento a um processo interno. É um ato de mera rotina administrativa. Por exemplo, quando eu grampeio 2 folhas, é um ato de mero expediente. Tem motivo? Tem ou não? Por que você grampeia folhas para uni-las? Ok. Tem que motivar? Não. Dispensa a motivação. Então, ato material de mero expediente, por mais que tenha um motivo, dispensar-se-á a motivação. Outro exemplo, nomeação e exoneração para cargos em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Eu sou um deputado federal. Meu gabinete, ele foi nomeado. Ok. Eu tenho que explicar por que ele foi e não ela?
dispensa-se a motivação. Ele foi exonerado. Tem que explicar o porquê? Não. Também dispensará a motivação. Então, outra exceção, nomeação e exoneração para cargos em comissão. Mas calma lá, professor. E se você quiser motivar, pode? Pode. Eu motivei, motivação falsa. Ele foi exonerado, primeiro porque é preguiçoso. Segundo porque se atrasa todo dia. Terceiro porque o cara vem de rifa aqui na repartição pública, eu não gosto. Pergunta, eu poderia tê-lo exonerado sem motivar. Só que eu motivei. Motivo falso. A exoneração dele é um ato legal ou ilegal? Ilegal porque tem uma teoria, anotem aí. Qual que é o nome dela? Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Uma vez que você motivar o ato, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, tem que ser um motivo verdadeiro. Porque se for um motivo falso ou inexistente, o ato é ilegal. Última vez, hein? Teoria dos motivos determinantes. Coloca assim, ó. Tem que ser uma motivação verdadeira. Porque se for uma motivação falsa ou inexistente, é um ato que é ilegal. A motivação vincula o ato. Ah, mas tá bom. Então o ato que o exonerou é um ato ilegal, ele volta, daí eu posso exonerá-lo sem motivar. Poderia, né? Aplicação prática zero. Mas para fins de prova, tem que ser um motivo verdadeiro. Outra pergunta boa de prova, hein? Para fechar aqui, fazer um intervalinho fake. A motivação tem que ser prévia à prática do ato. Pode ser a motivação concomitante, né? Juntamente com a prática do ato. Ou pode ser a motivação posterior. De acordo com a lei, tem que ser prévio ou concomitante. Posterior não pode, tá, gente? Tem que ser a motivação prévia ou concomitante, juntamente com a prática do ato. Posterior não pode. Outra questão bacana é a seguinte, ó. No que tange aqui a motivação do ato, depois vejam, e aqui é fácil, né? Vale a pena. Vejam lá o artigo 50 dessa lei aqui, ó. Dessa lei aqui. Que lei, professor? Tudo aqui da lei do PAF, tá? Porque o artigo 50 dessa lei, ele vai trazer, se não me engano, 8 situações onde a motivação é obrigatória. 8 hipóteses onde a motivação é obrigatória. Para fechar aqui, fazer um intervalinho fake. O silêncio da administração pública, ele pode ser tido como motivação do ato? No âmbito privado, temos aquele velho jargão popular, quem cala consente, né? Quem cala consente. Silêncio em algumas situações é um consentimento. Pergunta, na administração pública, o seu silêncio, ele pode ser encarado como um consentimento? Não, gente. É fundamental que a administração pública motive expressamente. O silêncio administrativo é irrelevante, salvo se houver uma previsão legal, tá? Mas normalmente o silêncio da administração pública, ele não serve para motivar o ato, ok? Vamos parar por aqui, fazer um intervalinho, voltaremos em um segundo, valeu.